Bom dia e feliz sábado a todos. Que paz e graça de nosso Senhor Jesus esteja no nosso coração. Nesse momento, não queria dar um abraço a todos nós, telespectadores, a todas as pessoas que estão seguindo nesse momento, através de TCV e também através de YouTube, Facebook e Instagram e outros. E pessoas de todo lado do mundo que estão assistindo nesse momento. Não quero ter um cordial boas-vindas para todos nós. E nesse momento, sem mais delongas, não está fecha-nos hoje, não está fazendo uma curta oração. Oremos. Maravilhoso Deus eterno, Deus Criador, mantenedor e redentor. Muito obrigado pela proteção, obrigado pela vida, obrigado pelas bênçãos e maravilhas que o Senhor nos faz para nós. Obrigado por mais uma oportunidade que nos concedeu nesse sábado de poder transmitir as mensagens e mensagens que podem reconfortar o coração. Senhor, não te pido que o Espírito Santo pode pôr palavras na boca e também que prepare o coração para receber as mensagens. Em nome do Senhor Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém. Mais uma vez, não terá Deus graça, porque o Senhor tem protegido nós, tem guardado nós, tem sustentado nós e livrado nós de assaltos de Satanás. Nessa hora, eu queria apresentar a palavra de Deus, a Bíblia e a sua mensagem. O que está escrito na palavra de Deus, o que Deus quer ensinar-nos, o que Deus quer informar-nos, ou o que Deus quer que nos sabe acerca do que está escrito e acerca do futuro, sobretudo o futuro desse mundo. Bem nos sabem, meus queridos, que nosso mundo está também de mal a pior. Assim está escrito que os homens também de mal a pior, enganando e sendo enganados. É o que nos hoje acontece. E isso é um dos sinais que está falando que Jesus Cristo está volta. É um dos sinais de vinda de Senhor Jesus. E Senhor Jesus tem prometido Ele mesmo de volta a esse mundo, de volta para estar, para em busca ser escolhido. Por isso, Deus deixando essa missão de transmitir a mensagem para que tudo nós não fique claro ou não fique esclarecido sobre a mensagem ou sobre a segunda vinda de Senhor Jesus Cristo. Se não repara bem, nosso mundo está cheio de tristeza, cheio de maldade, cheio de crueldade, cheio de coisas ruins que às vezes está fazendo sentir dor no coração. Minha gente, se não está seguindo notícias na televisão, não está seguindo nas redes sociais, é guerra para ali, é rumores de guerra para lá, e pessoas que sofrem, refugiados, enfim, pessoas que perdem vida de qualquer maneira, insensibilidade dos homens, e tudo as coisas é o que está escrito na Bíblia, que te marca a segunda vinda de Cristo. E agora tem uma coisa, Deus promete que também tem um tempo de bonança. E a Bíblia está afirmando isso, que também tem nesse mundo 1000 anos de quietude, quer dizer 1000 anos de paz. Então, nós sabemos hoje o que a Bíblia ensina acerca do milênio, ou acerca de 1000 anos, conforme está escrito na Bíblia, na palavra de Deus. Mas antes, creio para nos ler, no livro de Apocalipse, no capítulo 22, no verso 12, último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo 22, no verso 12, onde que Deus, através de seu servo João, está falando conosco, dizendo estas coisas. Conforme está escrito: Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Esse é Jesus falando com o apóstolo João, na ilha do Patmos.
Jesus revelando as coisas que devem acontecer. E uma das coisas que fala João, na final de essa revelação, fala, eis que cedo venho, eis que vem sem demora. E entende comigo, minha galardão, ou minha recompensa, minha salário, que é para dar cada um segundo as suas obras. Minha gente, quando Jesus Cristo volta para esse mundo, Jesus te traz galardão, Jesus te traz o salário, uma retribuição para cada um, conforme o que ele tiver feito nesse mundo. O primeiro a receber esse galardão é o inimigo de Deus, quer dizer, o Satanás. A Bíblia fala que tem esse galardão para todo alguém. Cada um te recebe segundo essa obra. Não lê no verso 20. No verso 20 ele fala o seguinte: aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém. Ora, vem Senhor Jesus. Maravilhoso. Maravilhoso. Agora, o que nós também falamos hoje é sobre esse 1000 anos de paz, esse 1000 anos de quietude, 1000 anos de felicidade para os santos, é claro, para os que amam a Jesus, para os que te obedecem à voz de Jesus. Mas para aqueles que te obedecem, é que te ser 1000 anos de paz, nem 1000 anos de quietude, nem 1000 anos de felicidade. Mas uma coisa que não tem que saber é quando que esse 1000 anos começa. Se a gente fala de 1000 anos de paz, tem alguém que já nesse coração se bate forte, mas quando vai começar? Porque, na verdade, todos nós não temos vontade de estar num lugar de paz, num lugar de quietude, num lugar de felicidade sem fim. No livro de Tessalonicenses, o apóstolo Paulo está mostrando quando é que começa esses 1000 anos de paz que Deus tem reservado para nós. Vamos a Tessalonicenses. No livro de 1 de Tessalonicenses, capítulo 4. 1 de Tessalonicenses, no capítulo 4. No verso 16 e 17, que no lê o seguinte: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. No verso 17 da fala o seguinte: depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Ali, a Bíblia está dando o momento em que começa esse milênio. É o momento em que começa esses 1000 anos de paz, esses 1000 anos de felicidade. Foi uma hora que o Senhor Jesus, Ele mesmo, manda toca a trombeta, e que anjos descem do céu. Os mortos em Cristo, os mortos salvos. Quem que é mortos em Cristo? Mortos em Cristo é aquela pessoa que vive na esperança, que faz a vontade de Deus que está escrito na Bíblia Sagrada. É aquela pessoa que vive pensando em Deus, que vive fazendo o que Deus manda para fazer. E que, infelizmente, a morte leva antes de volta de Jesus. Então, ele é chamado para a Bíblia, mortos em Cristo. E a Bíblia está falando, horas que Cristo te diz, horas que Deus dá ordem, que anjos dizem do céu, que trombeta te toca, com aquele alarido, com aquele estrondo, aquele barulho,
então os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Ali está marca o quê? O início do novo milênio. Os mortos ressuscitados e vivos transformados te subem para encontro com o Senhor nos ares. Ali que te começa o novo milênio, ali que te começa uma nova realidade, é ali que te começa tudo essa quietude, essa paz, essa felicidade que tanto nos almeja. E agora, não te lê mais uma vez na Bíblia Sagrada. No Apocalipse, no capítulo 20, no verso 6, Apocalipse, último livro da Bíblia, capítulo 20, e no verso 6, não te lê o que lá está escrito. Para nós, é falando o seguinte: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade ou não tem poder. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com eles, ou seja, reinarão com ele os 1000 anos. No setor de ali, horas que Cristo volta, que salvos já levado para encontro com o Senhor nos ares, que os salvos é levado para encontro com o Senhor Jesus Cristo, está levado para o céu, ou não está levado para o céu. Eu acredito também que não está certo onde que está levado para a eternidade. Não está levado para ali, para não passar 1000 anos. A Bíblia está falando, mas passa os 1000 anos com o Senhor lá no céu. É a informação que o Apocalipse está dando. 1000 anos, num lugar que tem frio, que tem calor, que tem inundação, que tem gelo, que tem trabalho forçado, que tem nada daquele que não está sofre hoje. É 1000 anos de aprendizagem com o Senhor lá no céu. 1000 anos de aprendizado. 1000 anos de uma nova experiência. Vive com Deus. Hoje é Deus face a face. Um lugar que estava tendo mais sofrimento algum. Deus está falando, mas que se salva. Verso 6 é interessante. Ele fala, bem-aventurado ou feliz é aquele. Oh, lá, que frase bonita. É aquele que tem parte na primeira ressurreição. Porque aquele que levanta na primeira ressurreição, ele está a ser transformado e trasladado para o céu. Mas aqueles que moram em Cristo, pelo contrário, essa fica ali. Fica ali na terra. Para modo que não te fala de 1000 anos de paz. É 1000 anos de paz com duas vertentes. Enquanto os santos estão no céu, junto com Deus, com Jesus Cristo, os ímpios é tudo aquela pessoa que rejeita a salvação ou que rejeita a justiça de Cristo. É aquele que aceita, vive a vontade de Deus. É aquele que faz a vontade de Deus, que infelizmente, quando Cristo está volta, esse que consegue ir com Jesus para a eternidade. Essa ali a Bíblia te chama de ímpios. Agora, o que está acontecendo com os ímpios? Enquanto os salvos estão no céu, que os ímpios ficam ali mortos. Que os ímpios ficam ali mortos nas travas. Porque cada tem luz, cada tem sol, cada tem estrela, cada tem lua. Então, essa fica ali nas travas. Essa é a segunda parte daquele milênio. Nota lá, no Apocalipse capítulo 20, desde no verso 1, não olha o que está acontecendo. É falando o seguinte: então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão e a antiga serpente, que é chamado Diabo e Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Enquanto os salvos estão no céu com Jesus, Satanás, o diabo e seus demônios
E seus súditos, quer dizer, os ímpios, ficam ali na terra por 1000 anos. Súditos de Satanás, fica morto, é claro. Fica vivo somente Satanás e seus demônios. Olha esse verso. Verso 3. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs sobre ele, e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completassem os 1000 anos. Depois, importa que seja solto por um pouco tempo. Satanás fica em prisão. Durante esses 1000 anos, Satanás está na prisão. Embora uma prisão circunstancial, mas ele está na prisão. Satanás será preso. Satanás terá uma férias de 1000 anos. E bem, continuemos. No lê na Jeremias, capítulo 4. Não está na Jeremias, no capítulo 4, no lê verso 24 e seguinte. Jeremias, no capítulo 4, no lê verso 24 e seguinte. Ele está falando o seguinte: olhei para os montes e eis que tremiam, e todos os outeiros estremeciam. Olhei e eis que não havia homem nenhum, e todas as aves do céu haviam fugido. Olhei ainda, e eis que a terra fértil era um deserto, e todas as cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Muitos anos, muitos séculos antes de Jesus Cristo, Deus deu uma visão para o profeta Jeremias, mostrando a condição da terra naquele período de 1000 anos. Jeremias falou que hoje, e Job para a terra, eis que tinha mais nada, que tinha homens sobre a face da terra, que tinha animais, que tinha aves, e que tinha nem sol, nem lua, nem estrela. E o mundo, a terra estava profundamente nas trevas. E ali é a condição que Satanás, seus demônios e os ímpios ficam durante 1000 anos, nas trevas profundas, durante 1000 anos. Interessante, no verso 26 de Jeremias, ele fala: eis que a terra fértil era um deserto e todas as suas cidades estavam derribadas. Meus queridos, hoje, não te luta, não te trabalha para não construir, para não fazer, para não ganhar fama, para não ganhar riqueza, para não ganhar bens materiais. Não te luta, se possível, não te toma propriedades de outros, para não acrescentar a nossa riqueza. Mas a Bíblia está falando que isso cada servindo naquele dia. Não precisa fazer o que é. Faz a vontade do Senhor. Que uma riqueza maior Deus nos dará quando Jesus Cristo voltar para esse mundo. Cidades bem construídas a ser derribadas. Todas as cidades fortificadas a ser derribadas com a presença do Senhor. Agora, qual que é a nossa decisão? Não te continua buscando as coisas desse mundo, para não esquecer aquele que te levando para a riqueza maior, que existe riqueza maior do que está aos pés de Jesus, que existe riqueza maior do que está aquele dia na eternidade, nasceu com Jesus, tudo aquilo que não pode ganhar na terra, e te fica ali mesmo, e te dura por um tempo,
mas aquele que ganha a vida eterna, ele vive para tudo sempre. Aquele que vive com Deus, ele tem riquezas para tudo sempre. Meus queridos, eu queria fazer uma pergunta. Onde que você passa é 1000 anos? No céu ou na terra? A escolha é nossa. Onde que você passa é 1000 anos. Mais uma vez, nos terão volta para Apocalipse, onde há outros acontecimentos de 1000 anos. Não está na... Olha lá, desculpa lá, ainda não está na Jeremias. Jeremias, desvés, na capítulo 25, no verso 33. Ele falou o seguinte: os que o Senhor entregar à morte naquele dia se estenderão de uma a outra extremidade da terra. Não serão pranteados, nem recolhidos, nem sepultados. Serão como estercos sobre a face da terra. Não lembra que os salvos estão no céu, junto com o Senhor Jesus, mas os ímpios ficam na terra, sem ninguém para interesse, sem ninguém para chorar, sem ninguém para recolher. Por quê? Porque a Bíblia está falando de que aquele dia é dia da ira do Senhor Jesus. Esse que quer fazer essa vontade, infelizmente, essa é a condição no qual está encontra naquele dia. Jesus, portanto, está pondo nas mãos a sua palavra para que nos vive fazendo a sua vontade, para que nos evita que nos passe a eternidade nas trevas, ou que nos passe os milênios, ou os 1000 anos nas trevas. Agora, no de Apocalipse. Apocalipse, no capítulo 20, no verso 7, coisa que está falando de que esse que salva. 20, verso 7, ele está falando o seguinte, faço leitura. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Quando que completa os 1000 anos, Satanás é solto da sua prisão. Mora que Satanás é solto de sua prisão. Porque horas que completa aqueles 1000 anos, Jesus também pela terceira vez a estar. Primeira vez, Jesus Cristo vem como uma criança. Segunda vez, Jesus Cristo também busca ser escolhidos. Quer dizer, pela segunda vez, Jesus cada pouco é mais na terra. A Bíblia está falando, mas também encontro com Jesus nos ares. E a terceira vez, agora Jesus está volta para ali, para bem instala a sua cidade santa, a sua cidade maravilhosa e eterna. E então, naquele momento, lá Satanás é solto. Mas como que Satanás é solto? Não é uma coisa, verso 8. E sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Interessantíssimo. Verso 7 fala, Satanás está a ser solto para um pouco tempo. Aquele pouco tempo é quando Jesus volta pela terceira vez, para trazer recompensa agora de que aceita a salvação. E quando Jesus Cristo volta, então aqueles ímpios que ficam mortos, Jesus está ressuscitando, para receber essas recompensas, para contemplar a glória do Senhor Jesus e para ser destruído para sempre. E como Satanás, ele é astuto e continua sendo astuto até o final, e a hora que os ímpios ressuscitam, ele corre de um lado para o outro, nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, quer dizer, este, oeste, norte e sul. Ele corre, ele suscita que os ímpios atacam aquela cidade
que se também no nome de Jesus. No continua a leitura. Verso 9 falou o seguinte: marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Então desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Ali está o anjos e os súditos, seus adeptos. Opa! Que coisa! Satanás já sofre com pouco tempo. Ei. Ali, agora termina os 1000 anos. Verso 10, a palavra está falando o seguinte: o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do fogo, ou do lago de fogo e enxofre, onde já se encontraram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Quer dizer, esta série exterminado para todo sempre. E não haverá mais tristeza nem dor sobre a terra. No livro de Naum, no Velho Testamento, capítulo 2, ou seja, capítulo 1, no verso 9, a palavra de Deus está falando o seguinte: que pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo, não se levantará por duas vezes a angústia, não se levantará por duas vezes o pecado. Assim diz o Senhor. Então, no final do milênio, Satanás, seus anjos, seus súditos, seus adeptos, é lançado no lago de fogo e enxofre. E ali nunca mais é que te seduz nações. Ali nunca mais é que te seduz nações. E a Bíblia está dando essa informação de que o pecado, a angústia, que te surge a segunda vez. Agora, eu quero ler o último verso de manhã, que está no livro de Malaquias, no capítulo 4, que terá uma informação formidável. Ele está falando o seguinte: Malaquias, capítulo 4, Malaquias é o último livro do Antigo Testamento, conforme está escrito, Malaquias, capítulo 4. Antes de Mateus, Malaquias, capítulo 4, vamos ler verso 1. Olha lá, que beleza das Escrituras. Ele falou o seguinte: pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidades serão como o restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. De sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramos. Assim diz a palavra do Senhor. Só para no resumo, para não terminar. Os 1000 anos começa com a segunda vinda de Cristo a esse mundo. E quando Jesus volta pela segunda vez, os mortos em Cristo ressuscitarão. E os vivos em Cristo, os santos de Deus, serão transformados. E os ímpios de Satanás ficam ali na terra, morto. Só Satanás com seus anjos fica vivo. Durante 1000 anos, na travas, porque lua, estrelas, fuge. Não é mais Jeremias fala, mas que tinha mais nada, que tinha luz, que tinha nada, estava ali na escuridão durante 1000 anos. E quando Jesus volta pela terceira vez, então os ímpios estão a ser ressuscitados e Satanás volta a seduzir nações. E então fogo te desce do céu, te consome todos. A verdade é que, meus queridos, haverá uma eternidade. De que lado você passa essa eternidade? Uma coisa certa, existe um céu a ganhar
e um inferno a evitar. Então, meus queridos, meus amigos, que não deixa que o Espírito de Deus trabalhe no nosso coração. Não deixa que o Espírito de Deus vive em nós, para que não pode ter lugar na eternidade com Jesus. Que Deus pode abençoar e Deus abençoe a sua palavra. Deus abençoa cada um de nós que ouve essa mensagem nessa manhã, para que nosso nome seja escrito no livro de vida do Cordeiro, que quando Jesus Cristo volta, para não ser daqueles que te levado para a eternidade. Que Deus abençoe essa palavra. Amém. Muito obrigado, meus queridos. Obrigado por nos ter assistido a essa mensagem. E, nesse momento, nos reforça nosso convite e ainda nos está aberto à espera. Muita gente, muitas pessoas, nesse momento, estudam a Bíblia nas diversas localidades, nas diversas partes de Cabo Verde, com pastores, com anciãos de igreja, com a igreja adventista em si, e estudando a palavra de Deus. Ainda não continua a te lançar convite. Não está aberto para nos estudar a Bíblia, para dar mais esclarecimento, para dar mais conhecimento da palavra de Deus para pessoas que desejam e que crê vive com o Senhor Jesus Cristo. Por isso, ali não te deixa na rodapé, nos e-mail, nos canal, para que quem é que crê entre em contato com nós também, nosso número de telefone. Quem que crê entre em contato com nós, que deseja estudar a Bíblia, que deseja conhecer mais, esteja à vontade para que a palavra de Deus chegue até nossa casa. Então, não te repite, um feliz sábado a todos, que Deus abençoe a família de cada um de nós. Um grande abraço, até o próximo sábado, se Deus quiser. E agora, não te termina com uma curta oração. Oremos. Deus maravilhoso, muito obrigado por essa mensagem que nos acaba de ouvir. Nos te pido, Senhor, que o Espírito Santo pode cativar nosso coração e fazendo entrega nosso coração na mão do Senhor Jesus, para que não pode ser transformado e que quando Jesus Cristo volta para nos ser daqueles que está ser levado para o céu, para viver com Jesus durante os 1000 anos e bem vive eternidade depois dos 1000 anos na terra junto com Jesus. E venha estar conosco abençoando, no nome do Senhor Jesus Cristo, na hora, hoje e sempre. Amém.